Olá, amados. Gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, graça e paz. Em Daniel, capítulo 8, versículo 1 em diante, diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazzar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. E vi na visão acontecendo, quando vi que eu estava na cidadela de Suzã, na província de Elão. Vi, pois, na visão que eu estava junto ao rio Ulai. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra, e a mais alta subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o meio-dia, e nenhum animal podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão, e ele fazia conforme a sua vontade, se engrandecia. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele, e o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua força, na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis, para os 4 ventos do céu. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. E se engrandeceu até ao exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas deitou por terra e os pisou. E se engrandeceu até ao príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E o exército lhe foi entregue com sacrifício contínuo por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí com o meu rosto em terra adormecido. Ele, pois, me tocou e me fez estar em pé. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque ela se exercerá no determinado tempo do fim. Aquele carneiro que viste com duas pontas são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia, e a ponta grande que tinha entre os olhos é o rei primeiro. O ter sido quebrada, levantando-se 4 em lugar dela, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dela,
Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra os príncipes dos príncipes, mas sem mão será quebrado. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. E eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermos alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Deus está nos falando por esses dias, nos últimos tempos, que Ele vai levantar aqueles para dizer rechegado o reino dos céus. Está nos falando também do tempo de ira, que vai ser exercido nos últimos tempos, conforme a sua palavra. Somente no versículo 25, eu vou ler em uma outra tradução, para aqueles que têm, às vezes, dificuldade em compreender a Escritura. Essa tradução fica mais fácil. Obstinado pelo sucesso, ele enganará a muitos, e de todas as formas, com extrema arrogância, se sentirá o maior de todos os homens, destruirá uma multidão de pessoas que nele confiaram para viver em paz, e ousará se insurgir contra o príncipe dos príncipes. O primeiro príncipe está em letra maiúscula, o príncipe da paz. Contudo, ele será derrotado, mas sem a interrupção de mão humana. Sabe, amados, a nossa luta não é contra carne, contra sangue. Aquele que está com a verdade em Cristo Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, nós temos que ter humildade, nós temos que ter cuidado com a obstinação pelo sucesso. Porque Jesus me ensina que o verdadeiro discípulo, o seu sucesso, é fazer a obra em oculto, é fazer em conformidade com o Espírito, é saber que tanto o que planta como o que rega não tem importância nenhuma. Mas assim mesmo, Deus, pela sua infinita misericórdia e benignidade, Ele galardoa conforme as suas obras. Mas nós não temos, como discípulos de Jesus, nós não temos que preocupar com o sucesso. Nós temos que saber que tudo é pelas mãos do Senhor. Deus, o Pai, Cristo Jesus, o Filho, o Espírito Santo, que é um só, tudo eles fazem, eles não precisam de intervenção humana, de mãos humanas, para nada fazer. Se nós somos chamados para um propósito, cabe a nós cumprir o propósito. Alguns fazem por obrigação, outros fazem por voluntariedade. O importante é fazer, não preocupado com o que vai ser receber de galardão, é fazer por amor. É o amor ágape. Aquele que é discípulo de Jesus, ele tem um amor ágape. Ele faz por amor, sem interesse. Assim como Deus, antes mesmo da fundação dos céus e da terra, já nos amava. Assim como Deus, através da lei que chama os filhos de bastardos, através de Cristo Jesus, Ele nos adota e nos chama para ser filhos na fé, que não tem se envergonhar do Evangelho,
que não tem às vezes a capacidade, mas o Espírito está pronto e nos capacita. O Espírito nos coloca a palavra em nossas bocas. Jesus Cristo, quando me deu o chamado, ele diz: não preocupes, filho, com o que haveis de falar. Quando lançarem-te na prisão, quando colocares-te em frente aos reis, aos príncipes, simplesmente deu lugar a meu espírito, e eu colocarei as minhas palavras em vossas bocas. Fale com autoridade, com ousadia. Aleluias, oh glórias a Deus. Amém, amados? Então tome muito cuidado pela obstinação, pelo sucesso. Aquele que se julgue forte, cuide para que não caia. Faz a obra em oculto para o Pai. Ele não precisa de ficar que nós expondo para homens. Ele vai nos galardoar conforme as nossas obras. Fuja de qualquer avareza deste mundo, de sucesso, de honra, né? Embora o próprio Deus nos honra publicamente, mas isso de nada tem importância, pois é para a sua glória. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.